Boa noite, irmãos, graça e paz. Que alegria poder estar falando com vocês. Para quem não me conhece, eu sou Lucas Santos, enfermeiro. Atualmente sou seminarista aqui no Seminário Cristão Evangélico do Norte, em São Luís do Maranhão. E é essa que também vai falar com vocês. Eu sou a Valéria, eu sou esposa do Lucas, mãe da Mavi e do Ben Lucas, sou psicóloga, conselheira cristã. E recebemos um convite do pastor Luiz de Carvalho para estarmos juntos aqui num tempo de reflexão sobre um tema muito importante e sobre algo que com certeza é para enriquecer o nosso coração com a palavra de Deus. Antes de iniciarmos, eu quero passar aqui a palavra para o Lucas, para que ele possa fazer uma oração, para que a gente possa dar início à nossa conversa de hoje. Então, como Valéria já falou, meus irmãos, nós estamos na sala da nossa casa. Então, se por acaso você ouvir um barulhozinho, um chiado de um grilo, um som de uma coruja ou vento, então saiba que é por causa do ambiente aqui do sítio do seminário, tá? E explicando também que vocês estão assistindo o programa por outro link, porque nós tivemos um problema na conexão do canal da Igreja Cristã Evangélica, mas o Mateus cedeu aqui o canal dele para poder a gente estar falando com vocês. Então vamos orar, entregar a Deus esse momento, essa oportunidade, que seja proveitosa, que possamos ser instruídos pela palavra de Deus num assunto tão relevante, tão importante e que é muito pouco falado, né, nos nossos dias. Então aí no seu lugar mesmo, eleve a Deus a nossa oração ao Senhor. Pai de graça, nós louvamos o Teu nome, queremos Te entregar, ó Deus, tudo isso que nós trabalhamos para que fosse possível, cada equipamento aqui, a vida do Mateus, a nossa, das pessoas que estão com os nossos filhos, dos irmãos que estão aí em São Raimundo, nas suas casas. Queremos, ó Deus, Te pedir para que o Senhor possa direcionar as nossas vidas, o nosso pensamento, o nosso coração naquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, falando acerca, ó Deus, do sofrimento, falando acerca do que nós podemos aprender, ó Deus, diante das enfermidades, enfim, ó Pai, que o Senhor possa nos instruir, nos educar, como somente a Tua palavra, o Senhor, pode fazer em nossas vidas. Assim nós louvamos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos dar início ao nosso estudo. Como eu falei anteriormente, é um convite do pastor Luiz, em menção ao Outubro Rosa, que é um mês, nós sabemos que é de uma campanha de prevenção ao câncer de mama em específico. Só que a nossa proposta é um pouco diferente. Nós não vamos falar sobre os sintomas, sobre como prevenir. A nossa abordagem hoje é bíblica, acerca de como mesmo uma doença, uma enfermidade como o câncer, pode ser usada para glorificar a Deus. Nós iremos usar como base um livro do pastor John Piper, que se chama Não Desperdice o Seu Câncer. Ele escreveu esse livro quando estava próximo a fazer uma cirurgia para a retirada do seu câncer de próstata, e ele nos abençoa com esse livro com 11 lições. Então são 11 subtópicos, onde eu e Lucas estaremos abordando. Eu vou abordar um, Lucas vai abordar outro, e assim a gente vai até completarmos, e queremos a sua atenção para isso, pois nós sabemos que vamos tratar de um tema difícil, porque o câncer bem como a própria morte. Podemos passar para o primeiro tópico. Então aproveita a oportunidade, pega um caderno, uma nota, um lápis e comece a anotar, né, as referências e os pontos que vão ser apresentados aqui. E a sua Bíblia também, tá certo? Então, o primeiro tópico: desperdiçamos o nosso câncer se não ouvimos em nossos próprios gemidos as dores de parto deste mundo caído que aguarda e suporta esperançosamente. Meus irmãos, o pecado entrou no mundo através lá da queda
de Adão e Eva. Nós vemos isso no livro de Gênesis. E Deus sujeitou o mundo à vaidade por causa dessa desobediência, como nós vemos em Romanos 8:20. Assim, em certo sentido, todo sofrimento é um julgamento. Mas nós podemos ter tranquilidade porque Cristo suportou o nosso julgamento. Isso significa que para nós o sofrimento pode ter um outro significado. Os gemidos de doença transformaram-se nas dores de parto de uma nova criação. Os nossos gemidos devido ao câncer, mas não só ao câncer, mas também a qualquer outro problema de saúde, então vamos tratar do sofrimento, ele tem duplo significado. Esses gemidos das nossas dores significam, número 1, que o pecado é horrível, que o pecado é doloroso e que há uma liberdade gloriosa nos esperando. Como assim? As dores de parto anunciam que algo maravilhoso está a caminho. Como nós observamos na palavra de Deus em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Então nós não podemos desperdiçar até os nossos gemidos, porque ele é um testemunho que o câncer dá também do Senhor, de como essa doença ela pode ser usada para glorificar a Deus. Vamos para o segundo tópico. Vamos sim. Então, como Valéria já falou, né? Então, o pecado trouxe, né, original, lá em Gênesis nós vemos isso, trouxe repercussões gravíssimas para os nossos dias. Então, nós não podemos olhar para o sofrimento e para especificamente o câncer ou qualquer outra doença sem imaginar e perceber as consequências desse mundo caído. O quanto esse mundo geme, né, por uma intervenção divina e não o contrário, como tantas e tantas pessoas, né, fazem exatamente o contrário, questionam a Deus acerca desses sofrimentos, né? Onde está Deus? Por que Deus permite isso? Mas a própria Escritura nos leva a perceber, a olhar para o sofrimento de maneira correta. E o segundo ponto é esse daí, ele vai dizer que nós desperdiçamos o nosso câncer se não cremos que ele foi planejado por Deus. Olha só, algo muito interessante quando nós estamos diante de uma enfermidade é que nós sempre oramos a Deus, elevamos a nossa oração, se assim nós fazemos ou melhor, mas nós apenas esperamos de Deus a cura, como se Deus, diante da enfermidade, pudesse apenas planejar a cura. Ou seja, por que então que nós só cremos que a cura ela pode ter sido planejada por Deus e a enfermidade não? Nesse caso, o câncer. Então, não será suficiente dizer que Deus ele só usa o nosso câncer, mas não o planeja. O que Deus permite, a Bíblia vai nos dizer que ele faz por uma razão. E tal razão nós conhecemos e tratamos isso como o plano de Deus. Se Deus então antevê o desenvolvimento, né, celular, esse desarranjo celular que vai acontecer do nosso corpo, no caso de um CA, ele pode, claro, e nós cremos isso, que o Senhor pode detê-lo. O Senhor pode impedir a formação de uma enfermidade, ou não. Se não os detém, é porque Deus também tem propósito para tanto. E uma vez que Deus ele é infinitamente sábio, pode-se chamar este propósito, então, de plano de Deus. Então, Satanás ele é real e ele proporciona também muitos prazeres, mas também muitas dores. Mas o que ele nos proporciona, né, na nossa vida não é a causa última de todas as coisas. Não podemos atribuir a ele todas as coisas. Assim, então, quando a Bíblia nos mostra
que Jó, quando ele foi atacado por úlceras, o próprio Jó, né, na figura do autor inspirado ali, ele vai dizer em Jó capítulo 2, versículo 7 a 10: e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Então, se não cremos que o nosso câncer ele é planejado por Deus, nós estamos desperdiçando uma grande oportunidade. Certo. Vamos passar aí para o nosso terceiro tópico. Desperdiçamos o nosso câncer se acreditamos ser este uma maldição e não um presente. O pastor John Piper fala no seu livro que um pai que acabara de perder o seu único filho voltou-se para ele e perguntou: pode uma família cristã ser amaldiçoada? Ele pensou em todo o sofrimento que aquela família passou, olhou para todos os sofrimentos que ele mesmo e que muitas pessoas passam e ainda assim diz: não, nós não podemos olhar como uma maldição. A palavra do Senhor nos diz, lá em Números 23, pois contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. E ainda o mais importante, aqueles que confiam em Cristo e estão unidos a Ele, não há condenação, como vemos em Romanos 8:1. Cristo tomou a maldição da nossa condenação e a maldição das nossas doenças. Isso significa que as doenças que nós ainda temos que suportar não são maldições. Elas foram transformadas de um caminho de punição para o inferno para um caminho de purificação para o céu. Não somos amaldiçoados. Por mais difícil que seja sentir-se assim, cremos que Deus não está retendo bondade. A sua palavra diz em Salmos 84:11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Eu me recordo na nossa família de um caso de uma pessoa com câncer que ela parou o tratamento de quimioterapia e ela disse: se o Senhor quiser me curar, o Senhor vai me curar, mas não vai ser pela quimioterapia, por esse método tão invasivo para aquela pessoa. Então nós podemos olhar para alguém, pode até ser uma maldição, mas por que isso aconteceu? Nós somos crentes, por que esse tipo de coisa acontece no lar cristão? Nós temos que entender que nós não somos abandonados pelo Senhor e que o Senhor não é pego de surpresa quando existe algo ruim que nos acomete, mas que o Senhor não retém a sua bondade e nenhuma família cristã é amaldiçoada. O Senhor tomou a nossa maldição e a maldição das nossas doenças. Sim, e lembrando, né, enquanto Valéria fala das experiências, né, que nós temos, enfim, de familiares ou de amigos, irmãos cristãos que já vivenciaram essa experiência. Tem um livro pequeno que a Valéria ganhou, né? Aliás, acho que ela comprou, o livro de Elisabeth Elliot, uma missionária, e esse livro com o título O Sofrimento Nunca é em Vão. Ele fala de uma maneira brilhante. Se você tiver oportunidade, procure esse livro, é da Editora Fiel, tá? E você acha aí no site da Editora Fiel ou na Amazon. Outras livrarias. E, irmãos, é um livro incrível, porque ele vai mostrar que o sofrimento, ele é um mistério do qual todos nós indagamos a razão em um momento das nossas vidas, tá? Seja uma situação pequena que nos traz um sofrimento, ou seja algo tão grande, mas nós normalmente vamos nos indagar acerca de tudo isso. E nesse livro a autora ela define que sofrimento é ter o que você não deseja ou o que você não tem. Então engloba muitas coisas, né? E eu estou convencido de que há, irmãos, um bom número de coisas nessa vida sobre as quais nós não podemos fazer nada, mas com as quais Deus ele deseja que nós façamos alguma coisa. E esse é o caso dos nossos sofrimentos, do câncer.
Nós somos passivos diante de uma enfermidade como essa. Nós não podemos fazer muita coisa, mas eu tenho certeza que Deus deseja que nós façamos alguma coisa com Ele, tá? E aí nós entramos no quarto ponto, que vai nos dizer que nós desperdiçamos, vai aparecer para você, que nós desperdiçamos o nosso câncer se nós procuramos consolo nas estatísticas, em outras coisas, no lugar de buscar consolo em Deus. Talvez não seja o câncer, como nós falamos aqui, seja outro sofrimento. Em que você busca consolo diante disso? Talvez seja pesquisando acerca da doença, como muitos fazem, vão estudar mais acerca da doença para se informar das probabilidades de cura, das chances, do prognóstico, enfim. Será que são essas coisas que vão nos motivar e vão trazer consolo aos nossos corações? E o plano de Deus para o nosso câncer, ele não é de nos treinar nesse momento diante das estatísticas, diante das probabilidades, diante do raciocínio humano, não mesmo, mas o mundo, ele vai se consolar nessas coisas, nas estatísticas, nas probabilidades, no que a ciência diz. Veja, irmãos, o retrato da pandemia que nós estamos vivendo, o quanto nós estamos sendo consolados pelo que a ciência diz, pelo que os cientistas falam, pelas estatísticas, pelas probabilidades. E quando nós não o temos, nós ficamos o quê? Assustados, temerosos, porque a ciência não tem uma resposta, porque nós não temos vacina acerca, porque nós não sabemos dizer se contraído eu já me torno imune. Então são várias questões que nós estamos colocando nosso consolo, nossa confiança nelas. E a Bíblia vai falar, no Salmo 20, capítulo 7, parafraseando esse salmo, o próprio pastor John Piper, ele diz assim: o mundo vai se consolar nessas coisas, cristão não. Então, alguns contam suas carruagens, os percentuais de pessoas que sobreviveram, o percentual de pessoas que curaram, e outros vão contar os seus cavalos, os efeitos colaterais do tratamento, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Então, o plano de Deus é claro, também em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 9, que diz assim: contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença da morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Irmãos, talvez você nunca tenha tido uma sentença de morte, como eu estive na consulta, eu me lembro agora da minha avó, da irmã Estelita, como vocês conhecem, quando a médica apresentou para ela o diagnóstico de câncer, Ou seja, naquele momento é uma sentença de morte, quando não tem solução, um bom prognóstico. Mas há algo que nós temos, irmãos, que a Bíblia também chama de morte, que é a morte espiritual causada pelo pecado. Então essa sentença do pecado todos nós conhecemos, todos nós sabemos. A Bíblia fala lá em Efésios que a nossa condição era de pessoas mortos espiritualmente, e não são zumbis, porque zumbi você assiste nas séries, eles ainda têm movimentos, têm ações, e nós não, irmãos. Nós estávamos totalmente mortos, sem atitude nenhuma, sem vida nenhuma. Tá? Então, como o nosso câncer, ou dentre milhões de outras coisas, até boas, Deus tem objetivo de vencer o nosso orgulho, que ainda reside em nosso coração, a fim de que confiemos totalmente nele. Amém. Então vamos passar para o próximo tópico, de número 5. Desperdiçamos o nosso câncer se nos recusamos a pensar sobre a morte.
Meus irmãos, todos nós morreremos, se Cristo tardar a sua volta. É claro que seria muito bom se a gente pudesse ser arrebatado, mas nós não sabemos nada sobre isso ainda. Então, nós todos morreremos. John Piper diz que não pensar sobre como deixar esta vida e encontrar-se com Deus é tolice. Eclesiastes 7:2 diz que é melhor ir à casa onde há um luto, um funeral, do que ir à casa onde há um banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Como nós podemos explicar toda essa verdade para o nosso coração sem pensarmos nela? O Salmo 90 diz: ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Desde que eu me converti, era nova convertida, eu ficava pensando, o que significa contar os nossos dias? O que é contar os dias? Contar os nossos dias significa pensar em como eles são poucos e como eles chegarão ao fim. Como alcançaremos um coração sábio se nós nos recusamos a meditar a respeito? Que desperdício temos quando não refletimos sobre a morte? Meus irmãos, eu posso dizer que se tivesse uma graduação no tema morte, eu acho que eu já estava graduada. Porque os irmãos que me conhecem sabem da quantidade de perdas que eu já sofri. O meu contato com a morte foi muito próximo em vários momentos, até quando o Senhor me livrou para que eu estivesse aqui falando com vocês hoje. E eu garanto a vocês que não existe maior momento para nós pensarmos no valor da nossa vida, no valor dos nossos relacionamentos, do que quando nós estamos na iminência da morte, ou quando nós nos deparamos com ela, tão próximo de nós. Então, o que essa palavra diz? Nós desperdiçamos o sofrimento que o próprio câncer ou outra doença nos traz quando nós não sabemos viver como devemos, quando nós não damos valor à nossa vida, quando nós não vivemos da maneira que o Senhor quer que nós possamos viver. Então, é um desperdício se nós não pensamos acerca do câncer, acerca de tudo, todo esse sofrimento que podemos ter na nossa vida, como uma maneira de melhorar a forma como nós vivemos. Exatamente. Tem uma citação do C.S. Lewis e ele vai dizer o seguinte, é incrível tudo que ele fala, né? Ele diz assim: Deus, ele sussurra para nós em nossos prazeres. Ele fala em nossa consciência, mas ele grita em nossa dor. Então, ela é o seu megafone para despertar um mundo surdo. Então, Deus, irmãos, nós podemos nos aproximar ainda mais do Senhor no sofrimento, porque nós vemos a iminência da nossa dependência dele, o quanto nós precisamos do Senhor. Do quão frágeis, do quão finitos nós somos. O próprio pastor John Piper fala no livro também que a respeito dessa finitude, não é que nós não devamos orar quando nos deparamos com o câncer, com um diagnóstico que não tem um prognóstico. O que é o prognóstico? É um lançamento no futuro de como vai ser o tratamento. Mesmo quando nós não temos um bom prognóstico, não é em vão orar. Por quê? Porque é da vontade do Senhor que nós vamos nos apoiar. Pode ser da vontade dele que ele cure o câncer. E ele vai ser glorificado ali também, com mais facilidade por nós, se ele o fizer. Mas ele também vai ser glorificado com um diagnóstico ruim. Mesmo, e nós devemos também saber que ali também estamos na vontade dele. Algo tão interessante que nós estávamos compartilhando antes de começar é que na igreja, nos cultos, nas nossas devocionais, é tão comum nós falarmos acerca da nossa esperança de Cristo, da nossa salvação, da nossa vida, né, glorificados, transformados com o Senhor, mas o mundo, nós estamos tão ligados a ele que nós não conseguimos, né, jogar toda essa teoria
na prática. Nós somos tão atemorizados pela morte, nós somos tão abatidos por um diagnóstico de doença, e nós não conseguimos nesses momentos perceber que podemos estar cada vez mais perto do Senhor. E nós temos construído, projetado tantas coisas, a nossa agenda está tão ocupada, nós estamos tão ativistas, tão cheios de atividades, que nós não queremos largar esse mundo. Isso. Nós não queremos perder as nossas atividades, nós queremos continuar, né? Eu lembro, não tem como nós falarmos desse assunto e eu não lembrar do caso que aconteceu na nossa família, né? Eu me lembro que a minha avó, ela falava, ela chegou para nós dois, né? A Valéria sempre conta isso, lá em Teresina, enquanto ela estava fazendo tratamento, e ela dizia, olha, eu já estou em paz, porque o Lucas está formado, já vai se casar, mas eu quero dar um conselho para vocês, esforcem para vocês se dar bem, porque vocês são sozinhos, vocês só vão ter vocês dois de agora em diante. Ou seja, havia ali um temor cristão nela, que sabia que o que ela tinha feito, já tinha feito. Não dava mais para ela estar preocupada, por exemplo, que tinha muitas coisas ainda para resolver, que não poderia morrer, né? E o sexto ponto que eu quero compartilhar com os irmãos, vai passar aí no slide, ele diz o seguinte, que nós desperdiçamos o nosso câncer se nós pensamos que vencê-lo significa necessariamente permanecer vivo e não simplesmente ter prazer no Senhor. Parece que nós vivemos assim, uma guerra, né? Entre Deus nos curar e Satanás nos derrotar com o câncer. E aí você pode dizer, eu não penso assim, mas veja, eu notei que muitas vezes nós acabamos dizendo o seguinte, fulano perdeu a batalha contra o câncer. Foi vencido pelo câncer. Foi vencido pelo câncer. Ou no jornal, então, Cicrano perdeu a batalha contra o coronavírus. E, irmãos, é uma cosmovisão errada. É uma maneira errada de olhar para o sofrimento. Então, os planos de Deus e de Satanás, tendo em vista, por exemplo, o nosso câncer, não são os mesmos. Tá? Satanás, claro que ele deseja destruir o nosso amor por Cristo no momento desse. É uma batalha que nós estamos travando. As dúvidas, os questionamentos que vêm para nós, né? Ali são artimanhas de Satanás querendo nos afastar do Senhor. Mas Deus, ele deseja aprofundar o nosso amor por Cristo nesses momentos. Irmãos, é um dos momentos onde nós podemos estar mais perto do Senhor. Eu me lembro também, ainda trazendo o exemplo, né? Os irmãos conhecem do que aconteceu com meu pai. E de quando eu retorno para São Luís, sabe qual foi as coisas que eu me envolvi? A Valéria tinha um livro, aliás, tem um livro do reverendo Hernandes Dias Lopes, que falava sobre suicídio. Eu fui ler. Ela tinha, e o livro, né, que o sofrimento não é vão, da Elizabeth Elliot, foram esses livros, irmãos, que sararam a minha alma, né? Eu estava ali, irmãos, amparado pelo Senhor. Eu percebi ali um amor profundo por Cristo. E foi isso que nos fez permanecer fortalecidos. Então é incrível como o Senhor faz coisas grandiosas em meio ao sofrimento. Veja só o que aconteceu com o próprio Cristo. O câncer, ele não é vitorioso se nós morremos, irmãos. Ele vence caso não tenhamos deleite em Cristo. É assim que Satanás nos derrota. É tirando o nosso prazer do Senhor, tirando a nossa motivação de louvor e adoração ao Senhor, tirando o nosso desejo de orar, nosso desejo de meditar, de falar do Senhor, de buscar o Senhor. Aí sim, o câncer nos derrotou. Deus intenta com o câncer, sabe? Como uma mãe que está ali desmamando o filho. É assim que Deus trabalha conosco no sofrimento. Ele está ali tentando nos desmamar do mundo,
fazendo: olha, filho, desapega desse mundo, desse sofrimento vai passar. E aí ele tenta nos alimentar com coisas maiores, que é a suficiência em Cristo. E isso tem como objetivo, então, nos ajudar a dizer e a sentir que nós consideramos tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Senhor, como diz Filipenses 3:8. E de saber que, portanto, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Também Filipenses 1:21. Então Paulo, ele vai falar que todas as outras coisas ele considera como perda. Tudo, irmãos, que nos aprisiona esse mundo, nós precisamos é perder mesmo. Nós precisamos é nos desvencilhar. Paulo vai chamar isso de refúgio. Por mais que tenha uma aparência gloriosa, por mais, irmãos, que seja caro, por mais que seja valioso, tudo isso é refúgio comparado ao conhecimento de Cristo Jesus. Próximo ponto. Próximo ponto é o item 7, onde desperdiçamos o nosso câncer se nós gastamos tempo demais lendo sobre o câncer e não tempo suficiente sobre Deus. Estudar e ter conhecimentos a respeito do câncer não é errado, meus irmãos. Afinal de contas, a ignorância não é uma virtude. No entanto, a sedução em querer saber cada vez mais sobre o câncer, em detrimento do zelo em prosseguir no conhecimento de Deus, é um sintoma de incredulidade. O câncer deve nos despertar para a realidade de Deus. No entanto, a nossa mente e o nosso coração, eles não devem estar voltados 24 horas, 100% para o câncer, mas também que possamos saber sobre ele, mas que nós possamos prosseguir em conhecer o Senhor. A palavra de Deus diz em Salmos 1, bem conhecido, nos seus versículos 2 e 3: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no seu devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Devemos nos transformar em carvalhos inabaláveis e destrutíveis. É um desperdício do câncer quando nós passamos dia e noite, todo o tempo, estudando e lendo sobre ele, e não estudamos e lemos e nos aproximamos de Deus. É verdade. Vamos para o próximo ponto, né? Ponto 8. Diz o seguinte: nós desperdiçamos nosso câncer se permitimos que ele nos leve à solidão, mas não a uma comunhão ainda maior, com efeitos ainda mais intensos. Quando Epafrodito trouxe presentes para Paulo, né? Tá lá escrito na carta de Filipenses capítulo 2, verso 26 e 27. Nós conhecemos esse momento que ele foi enviado pela igreja de Filipos. E quando ele chega, né, a ter com Paulo, levar os presentes, o texto diz que ele adoece e quase morre. E Paulo diz o seguinte aos filipenses: visto que ele tinha saudade de todos vós e estava angustiado, porque ouvistes que adoeceu. Que resposta, irmãos, maravilhosa Paulo deu para os irmãos ali, os amigos e irmãos de Epafrodito. O texto, ele não diz, por exemplo, que eles, os irmãos, ficaram angustiados porque Epafrodito estava doente. Mas o texto, ele diz que ele, ou seja, Epafrodito, ele estava angustiado porque os irmãos ouviram que ele estava adoecido, né, que ele estava enfermo. Então, a Bíblia vai mostrar que ele ficou angustiado porque ele passou essa notícia, né? Porque essa notícia chegou até os seus irmãos. E esses irmãos
um coração que nós precisamos ter. Precisamos ser como ele, de alguém que está buscando criar relacionamento, um bom relacionamento, ainda assim no meio de uma enfermidade. Um coração profundamente afetuoso e que se importa com as pessoas. Não, então, podemos desperdiçar o nosso sofrimento para nós mesmos, nos fechando. Quantas pessoas estão sofrendo e nós não conseguimos abertura para ajudar, para estar com elas, porque nós nos fechamos, né? Nós queremos sofrer sozinhos. Estamos mostrando um resultado totalmente mundano, né? É como se o mundo estivesse tão impregnado em nós como as consequências do cigarro, que a gente consegue perceber no suor, na roupa, na fala das pessoas. O mundo, né? As coisas do mundo parece que estão impregnadas em nós, que nós não queremos deixá-lo. E o texto ele vai falar sobre essa angústia que Epafrodito teve. E sabe que essa palavra, a angústia, né, o original dela também foi usada quando Jesus ele estava no Getsemane para orar. E que ele leva ali os seus discípulos, pede que eles fiquem ali orando, e o texto também usa a mesma palavra. Então, a angústia que Epafrodito sentiu foi a mesma angústia que o próprio Cristo sentiu, aquela consternação do sofrimento, né, da morte evidente, de todo esse sentimento que traria a todos. Então, essa é a mesma consternação ali no Getsemane. Então, irmãos, nós precisamos, não podemos, portanto, então, desperdiçar as oportunidades. Duas coisas devem distinguir você, a mim e todos aqueles que se dizem cristão. E essas duas coisas são a aceitação e a gratidão. Precisamos estar o tempo todo satisfeitos, agradecidos. Claro que é um grande desafio você poder estar satisfeito numa situação tão difícil como uma enfermidade, como a morte de alguém. Mas se podemos aceitar uma dádiva, então nós também podemos agradecer por ela. Se você pode aceitar o sofrimento, será que nós podemos agradecer também por isso? Vamos continuar? Vamos para o próximo tópico, de número 9, onde nós desperdiçamos o nosso câncer se nós sofremos como aqueles que não têm esperança. Meus irmãos, isso é algo fantástico. É algo que realmente é para fazer uma distinção entre os crentes em Cristo e os descrentes. Paulo usa essa frase sobre sofrer sem esperança, mencionando aqueles cujos entes queridos morreram. Na palavra, em 1 Tessalonicenses 4,13, diz: Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Meus irmãos, há aflição na morte, a perda, até mesmo para o cristão que morre, a perda temporária do ministério, do corpo, da presença, dos entes queridos. Porém, a tristeza é diferente, porque é uma tristeza permeada pela esperança. A palavra diz em 2 Coríntios 5:8: Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então, não podemos desperdiçar o câncer sofrendo como aqueles que não têm esperança. É como geralmente nós falamos: morreu uma pessoa. Nós ouvimos falar da igreja tal, na região tal, aqui da ICEB. Uma pessoa que lutou, uma pessoa que perseverou e tal. Mas o nosso coração fica triste pela ausência dela, mas ao mesmo tempo não fica desesperado, como os leigos, como os que não têm fé. Por quê? Porque nós temos a esperança de que ela agora descansa com Cristo. Cristo é a esperança da glória, né, irmãos?
E estamos chegando ao final, vamos para o 10º ponto, né, em que vai dizer que nós desperdiçamos o nosso câncer se tratamos o pecado tão casualmente quanto antes. E algo muito interessante que o Piper vai falar sobre a relação do pecado nesse sofrimento é que a doença ela é planejada para destruir o apetite pelo pecado. Então, o orgulho, a ganância, a luxúria, o ódio, a falta de perdão, a impaciência, a preguiça, a procrastinação, todos esses pecados, eles precisam ser adversários, eles precisam ser destruídos pelo câncer. O câncer, então, vai atacar os nossos pecados. Não pense somente em batalhar contra a doença. Como nós falamos no início, uma doença muito maior contaminou o mundo e foi o pecado. Então pense também em batalhar em parceria com o seu sofrimento, com a sua enfermidade. Todas essas coisas são inimigos muito piores do que um tumor maligno. Isso é tão forte. Olha só o que ele diz, que o pecado que nos acomete diariamente, ele é pior do que um câncer, porque ele traz a morte eterna. Então, olha o quanto isso é forte. É como se dissesse, é melhor viver uma vida com câncer e glorificando a Deus do que ter uma vida sadia, um corpo são, vivendo mergulhado no pecado. Pois é, irmãos. E como nós temos questionado, né, como nós podemos estar então levando, né, toda a nossa atenção, toda a nossa energia às doenças físicas, quando o nosso maior mal é o mal espiritual. É o mal espiritual. Quando nós estamos diante da morte, o que nós podemos fazer, né? Para onde nós podemos ir? Quem pode nos dar a vida eterna? Somente o Cristo. Então, irmãos, não desperdiçar, quando nós dizemos não desperdice, é porque todas as coisas, a Elizabeth Elliot diz assim, que não são as experiências da nossa vida que vão nos transformar. Não é que o câncer, todo mundo que pegar uma doença grave, um sofrimento, vai ser uma pessoa transformada, uma pessoa melhor. Não é isso que nos transforma, é a nossa reação a tais experiências. É como nós podemos, diante de tudo isso, aprender do próprio Cristo, aprender da própria Escritura. Então, deixe a presença da eternidade fazer o pecado momentâneo parecer tão fútil, né? O desejo glorioso da esperança, como a Valéria acabou de falar, isso é tão grandioso, isso é tão imenso, que o pecado tem que ser fútil, que as coisas que parecem sublimes desse mundo não passam de refúgio, ou como o próprio Salomão disse, de vaidade. São todas coisas passageiras, né? Fúteis, quanto realmente elas são. Lucas 9:25, que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier perder-se ou a causar dano a si mesmo. Então vamos finalizando aí com o 11º ponto, que acredito que seja a culminância de tudo aquilo que nós já falamos aqui nesse momento de reflexão, que nós desperdiçamos o nosso câncer se não nos valemos dele como um meio de testemunho da verdade e da glória de Deus. Meus irmãos, os cristãos jamais passam por determinadas situações por um acidente divino. Existem razões por que nos encontramos onde estamos. Pense no que Jesus disse sobre circunstâncias dolorosas e não planejadas em sua palavra no Evangelho de Lucas 21, versículos 12 e 13. Antes, porém, de todas estas coisas lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho.
Da mesma maneira com o câncer, da mesma maneira com todos os outros sofrimentos que passamos. Temos a oportunidade de testemunhar. Cristo é infinitamente digno disso. Aqui está uma oportunidade riquíssima, uma oportunidade de ouro para mostrar que Ele vale mais que a vida. Não a desperdice. Lembre-se de que você não está sozinho. Você terá a ajuda que necessita. E como diz a palavra na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 19, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, meus irmãos, nós não estamos sozinhos. Seja qual for a luta pela qual nós iremos passar, lembre-se de que nenhum cristão sofre por acidente, como se Deus dele não soubesse. Mas, pelo contrário, Ele está com nós e irá suprir todas as nossas necessidades. Amém. Então, se nós podemos nos gloriar no sofrimento, não é porque crente é masoquista que chama, né? Gosta de sofrer. Não é por isso. Mas é somente porque a Bíblia nos diz que o poder de Deus é manifestado nele. É isso que nós estamos falando o tempo todo, desse mistério do sofrimento, né? Precisamos nos entregar à soberania de Deus, irmãos. E aí eu deixo também, encerrando essa palavra, 2 Coríntios capítulo 12, verso 9, que diz: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, se gloriar no sofrimento, nas nossas fraquezas, é nos gloriar em Cristo, irmãos, no poder de Cristo. De modo que se nós nos regozijamos no sofrimento, é porque nós estamos nos alegrando na esperança da glória de Deus. Então, que vocês, aí onde estão, possam ter sido abençoados pela palavra do Senhor, assim como nós fomos. Eu também lembro que assim que nós casamos e que passamos alguns meses de casado, a Valéria diz: eu acho que nós já vivemos nos primeiros meses do casamento coisas de que casais com 10 anos nunca viveram. E, irmãos, foi tudo para a soberana vontade de Deus, né? Tudo para a glória do Senhor. Então, que os irmãos também se sintam consolados pelas verdades das Escrituras, né? Estamos felizes por poder compartilhar de tão distante, mas da nossa casa com os irmãos. Toca aqui, meu bem. Você arrasou. Obrigado, Mateus, que está ali atrás das câmeras, né? Obrigado também ao pastor Luiz pelo convite que fez. Tentou, insistiu até que deu certo, né? Você tem também agradecimentos, amor? Eu tenho agradecimentos a Deus por esse momento e por podermos compartilhar da palavra dele, levando a esse tema. Sabemos que não é legal, não é a melhor coisa do mundo refletir acerca da morte, falar sobre a nossa finitude, talvez tocar lá no nosso coração de perdas que nós já sofremos. Nas lembranças, né? Nas nossas lembranças. Mas nós devemos ter sempre a esperança de que nós não sofremos como o mundo sofre, mas que nós podemos nos alegrar do Senhor, porque nenhum sofrimento é em vão. Nada do que nós passamos é em vão. Que nós possamos aprender a cada dia mais com todas essas coisas, com tudo aquilo que o Senhor nos dá, com todos os testemunhos que nós podemos dar para a glória dele. Dizer que realmente não é fácil falar sobre o câncer, pensar sobre a nossa finitude, mas nós devemos sempre nos lembrar de que nós não estamos sozinhos, de que nessa caminhada nós temos o Senhor que peleja por nós e que está sempre junto a nós. Amém. Então, Deus abençoe a todos nós. Continue orando por nós que estamos aqui no seminário, pela nossa família, pelos nossos filhos, né?
Se já era um desafio estudar aqui, imagine com 2 crianças, mas tudo é bênção, né? Tudo é bênção. Tudo no final é uma experiência grandiosa. Então, Deus abençoe a todos. Nós ficamos por aqui. Obrigado por permanecer até esse momento conectado. Envie também, né? Compartilhe desse vídeo para outras pessoas, que eu tenho certeza que vai ser de muito proveito. Amém. Amém? Então, até mais, irmãos. Até a próxima. Até mais.